Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre fofoca, meu amigo, fofoca na esquerda. A J.K. Rowling e a Emma Watson fizeram uma troca de mensagens aqui que deixou todo mundo apavorado. Olha só, vamos entender, porque tem política nisso daqui, tá? Tem política e é a velha discussão sobre direitos das mulheres trans, né? A J.K. Rowling é autora do Harry Potter e ela é contra a participação de mulheres trans em esportes femininos, né? E tem alguma razão nos argumentos dela, eu já falei pra vocês, eu acho que realmente é injusto, né? Agora, a Emma Watson, no primeiro momento, espinafrou a J.K. Rowling, falou que não, que a J.K. Rowling, que absurdo, teve um famoso discurso dela, que ela espinafrou a J.K. Rowling, coisa e tal. Não só ela, como o ator que também, o Daniel Radcliffe, que interpretou o Harry Potter, e coisa, todos eles espinafraram a J.K. Rowling no momento em que a comunidade de esquerda era contra ela. Só que o que está acontecendo lá no Reino Unido? A mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa onda woke está acabando. E aí agora a Emma Watson pediu desculpas para J.K. Rowling. E sabe o que a J.K. Rowling fez? Mandou ela merda. Vamos entender esse caso aqui porque tá engraçado. Essa notícia foi sugerida por IDP, Instituto da Dupla Penetração, Imposto na Capistão é Mensalidade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então aqui, ó, a dura resposta da J.K. Rowling a críticas da atriz Emma Watson. Ela ignora o quanto é ignorante. É brincadeira isso, né? Vou te falar uma coisa. Deixa eu dar só um contexto para vocês, né? Para quem não sabe, a J.K. Rowling é a autora dos livros do Harry Potter, né? Muito famosos os livros. Ela ficou milionária com isso, com muita justiça. O pessoal gostou dos livros. Você pode gostar do Harry Potter, eu não gosto, tá? Mas você pode gostar, pode não gostar. Tanto faz. Agora, a questão é inegável que ela é uma escritora de sucesso. Fez uma carreira excelente na vida dela. Tocou o coração de milhares de pessoas, né? A Emma Watson interpreta a Hermione Granger, que é uma personagem principal do Harry Potter lá na série de cinema. No cinema, nos filmes, né? Ela é meio que o parzinho do Harry Potter no cinema e coisa e tal. E um detalhe muito importante, né, nessa história, quando foi a produção do filme Harry Potter, a J.K. Rowling ela fez questão de ter o direito de escolher os atores que fariam os personagens do Harry Potter. Ela pessoalmente escolheu a Emma Watson, o Daniel Radcliffe e os outros atores principais todos lá do elenco para fazer o Harry Potter, né? E fizeram muito sucesso. E lembra, o Daniel Radcliffe, antes do Harry Potter, era ninguém, era uma criança que queria ser ator, né? Queria ser um ator. A Emma Watson era uma criança que queria ser atriz. Pode ser que ela fizesse sucesso mesmo sem o Harry Potter, pode até ser que ela fizesse sucesso sem o Harry Potter, mas não dá pra negar que a carreira que ela tem hoje ela é uma atriz mundialmente reconhecida, foi graças a J.K. Rowling. A J.K. Rowling olhou lá e falou, não, essa criança aqui, essa garotinha aqui, eu gostei dela pra ser Hermione, vai ser a Hermione aqui no Harry Potter, né? Só que aí, apesar disso, quando teve, lá em alguns anos atrás, 2020 isso, né? 2020 é que teve essa polêmica sobre participação de mulheres trans no esporte, e a J.K. Rowling fez um post dizendo que não, peraí, que negócio é esse? As feministas, né, elas se consideram feministas, né? As duas são de esquerda, tá tudo de esquerda aqui. Ela se considera feminista e falou que não, as feministas lutaram séculos para ter prioridades, para ter direitos, para ter visão, né, para ter equidade com os homens e coisa e tal, para ter a categoria esportiva poder competir, coisa e tal, para de repente o pessoal inventar que agora basta um homem dizer que é mulher para poder fazer a mesma coisa, ou seja, porque realmente está acontecendo, né? Daqui a pouco você vai ver os esportes femininos, principalmente aqueles que dependem muito de força, né, corrida e coisa e tal, só tem homem, quer dizer, mulher trans, né? Só tem mulher trans, né? Então, ou seja, ela tem razão nesse aspecto, né? É o que eu sempre falo aqui. Eu não sei qual é a resposta para esse problema, não. Mas que o problema existe, né? Porque a testosterona é um hormônio que é injusto, é um doping, né? Os homens nascem com um doping natural de testosterona, né? É por isso que os homens são tradicionalmente mais fortes que mulheres, na média, lógico, né? Tem mulher forte pra caramba, tem homem fraco pra cacete, mas na média os homens são mais fortes que as mulheres por causa da testosterona. E aí, ou seja, inclusive você não pode nem dizer assim que, mas isso é só um detalhe, não faz diferença. Não, faz diferença. O motivo pelo qual existe esporte masculino e esporte feminino é exatamente porque a testosterona dá uma vantagem desigual para os homens. Porque se não fosse isso, as mulheres seriam equivalentes aos homens, poderiam competir todo mundo junto. Não tem nada que desmereça a mulher que ela não possa fazer esporte. A questão toda é que ela não tem testosterona. E a testosterona no homem, né? E o pior, a testosterona, ela não é uma coisa que você podia falar assim, não, então é só o cara não tomar inibidor de testosterona ou tomar outros hormônios e coisa e tal, e pronto. Mas não é assim, porque a testosterona ela atua na integral no tempo, né? Você, no útero da mãe, se você é um feto do sexo masculino, você já tem um teor de testosterona um pouquinho maior que o feto do sexo feminino, e isso já faz diferença, os seus ossos já são maiores um pouquinho, já são um pouco mais fortes, o músculo já é um pouco mais forte. É verdade que o grosso da diferença vem a partir da puberdade, na puberdade é que realmente você tem a testosterona dos meninos vai lá nas alturas, e a menina não, né? Não tem testosterona, né?
Mas o problema é esse, você tem toda a integral da testosterona no tempo que não tem como apagar. Mesmo que você pare, né, bloqueie a testosterona em um determinado momento, a testosterona passada continua te ajudando. Então, assim, existe um problema nessa história, né? Eu acho que as mulheres trans têm o direito de competir, mas eu sinceramente concordo com a J.K. Rowling quando ela diz que competir com as mulheres é uma coisa injusta. Competir com as mulheres não é, talvez teria que haver uma categoria para pessoas trans ou alguma coisa do gênero, não sei como funcionaria isso. Não sei qual é a resposta, mas eu concordo na crítica dela, né? Mas o que aconteceu? Quando foi lá em 2020 que a J.K. Rowling falou isso, meu amigo, a esquerda caiu de pau em cima dela. É o que eu falo pra vocês. Vocês acham que a esquerda bate na gente da direita? Né? O pessoal adora criticar a gente da direita, chamar de nazista, fascista, não sei o que lá, coisa e tal. Mas, meu amigo, espera a esquerda quando ela resolve bater alguém da própria esquerda. Esse pessoal é cruel, porque justamente como eles têm essa estrutura de hierarquia, nessa visão hierárquica toda forte, eles não aceitam nenhuma dissonância, não pode ter ninguém pensando diferente, pensou diferente. Olha o que fizeram com a Jojo Todinho, né? Perseguiram ela pra caramba, porque ela saiu da esquerda, foi pra direita. Não, porque não pode, que é proibido, não sei o que lá. Eles batem muito mais entre eles ali, né? Quando alguém sai um pouquinho da casinha do que, porra, é realmente impressionante isso. Acho uma coisa temerária, porque isso acaba, no final das contas, enfraquecendo eles, né? E aí, o que aconteceu? Lá em 2020, quando a J.K. Rowling foi acusada de ser transfóbica, TERF, né? TERF é um termo que eles usam lá para mulheres feministas que são contra mulheres trans, né? E foi acusada, não, que tem mulheres dizendo que não, que ela acabou com a minha vida porque ela disse que eu não posso disputar esporte, que ela quer matar as transexuais. Esse pessoal exagera pra caramba, né? Eles ficam realmente numa paranoia de que não, que se alguém criticou você é porque quer a sua morte, não sei o que. Não, pô, criticou você, meu amigo, é isso aí. Você, seja qual for a sua orientação sexual, a sua ideologia e coisa e tal, você não é o anjinho mais puro do céu, meu amigo. Você não peida perfume, não, cara. Todos nós temos críticas, todos nós temos motivo para crítica no final das contas, né? Enfim, mas quando a esquerda começou a bater na J.K. Rowling, tentou cancelar a J.K. Rowling, o que fez o Daniel Radcliffe, que era o Harry Potter, né, o ator que interpretou o Harry Potter, e a Emma Watson? Não, que eu nunca mais falo com ela, que absurdo, não sei o que lá. A Emma Watson foi numa conferência de cinema, né, sobre esses assuntos, sobre o filme, né, e falou que não, que aqui todas as bruxas são bem-vindas, menos uma. E aí todo mundo, lacrou, mana, é isso daí. Menos uma, evidentemente, é a J.K. Rowling, né? Ou seja, sacaneando a J.K. Rowling, coisa e tal, no auge da lacração, no auge do cancelamento, os pupilos dela, que devem a carreira a ela, se voltaram contra a J.K. Rowling. A J.K. Rowling não falou nada, deixa quieto, não fala nada sobre isso, né? Deixa quieto. Aí, só que o que está acontecendo lá na Inglaterra? Está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil. O pessoal está percebendo que essa onda de identitarismo, essa onda de lacração esquerdista é uma canoa furada, não vai a lugar nenhum. Teve recentemente uma decisão da Suprema Corte inglesa que deixou claro que não, mulher é quem nasce com sexo feminino, com vagina, com útero, com coisa. Pessoas que nasceram com sexo masculino e fizeram transição são mulheres trans. Eles falaram isso no contexto, por quê? Porque tinha um monte de gente na Inglaterra se declarando mulher para ganhar os benefícios, para aposentar mais cedo, para poder entrar em cota, não sei o que lá e coisa e tal. Aí, os benefícios estatais são só para mulheres de verdade, mulheres que nasceram mulheres, né? E não preciso dizer para você que isso foi um baque no movimento LGBTQ lá da... Nem diria no movimento LGBTQ, porque até no movimento LGBTQ a gente já tá vendo a dissonância, né, que é o movimento LGB, que tá dizendo que não, que esse negócio tem razão, essa coisa não é para ser assim, né? Você ter uma orientação sexual diferente, isso não quer dizer que você seja do outro sexo. Não faz sentido isso, né? Enfim, os ventos estão mudando, E aí o que aconteceu? A Emma Watson, ela deu uma entrevista dizendo que, porque eu tenho visões diferentes da J.K. Rowling, mas eu amo ela, eu não sei o que lá, eu gosto dela, eu acho que eu posso conviver com esses dois pensamentos, com esses dois mundos independentes e manter a ligação com as duas pessoas, eu não sei o que lá, dizendo toda arrependida por ter brigado com a J.K. Rowling naquela época e coisa e tal. Por que tá fazendo isso? Porque, meu amigo, a onda virou, cara, a onda virou pro outro lado. Aí esse pessoal, ela só tá mostrando que não tem absolutamente nenhuma ideologia, não tem nada, né? Ela fala, é uma câmara de eco, né? Repercute o que a multidão esquerdista fala no ouvido dela, né? Enfim, ela toda sentida, pedindo perdão pra J.K. Rowling, coisa e tal. E aí a J.K. Rowling respondeu ela. Mandou ela a merda, meu amigo, aqui, ó. Eu tô vendo um bocado de comentários sobre isso e eu quero fazer alguns pontos aqui, né? Os atores com quem que uma vez interpretaram personagens que eu criei não me devem um agradecimento eterno. Essa ideia seria absurda, tal como a ideia de eu checar com o meu chefe quando eu tinha 21 anos que opiniões eu poderia ou não poderia ter esses anos, né? Esses dias, né? A Emma Watson e seus co-astros, né, o Daniel Radcliffe e os outros, todos eles ficaram contra ela, né? Eles têm todo o direito de abraçar a ideologia de gênero.
essas crenças são legalmente protegidas, e eu não gostaria que nenhum deles fosse ameaçado com a perda de emprego, ou violência, ou morte por causa disso. Você já está dizendo, não, eles têm o direito de ter a opinião deles, não tem nada com isso, tem todo o direito disso. Porém, a Emma e o Dan em particular, ambos fizeram, o Dan é o Daniel Radcliffe, né? Ambos deixaram claro nos últimos anos que eles pensam da associação profissional que deu a eles um determinado direito, uma obrigação de me criticar e meus pontos de vista em públicos, né? Por quê? Porque o Daniel Radcliffe e a Emma Watson fizeram a questão de criticar todas as vezes que tiveram oportunidade disso, né? Anos após eles terem deixado de atuar em Potter, eles continuam a assumir o papel que de fato são os porta-vozes do mundo que eu criei. Porque o que ela está reclamando é que, embora eles já não representem mais o Harry Potter, não sejam mais atores do Harry Potter, eles continuam se portando. Quem que é o Daniel Radcliffe? O cara que interpretou Harry Potter. Quem que é a Emma Watson? A atriz que interpretou Hermione Granger, né? Quando você conhece pessoas desde quando eles têm 10 anos de idade, é difícil você evitar uma certa proteção, querer uma aura de proteção, né? Até bem recentemente, eu conseguia gerenciar a memória de crianças que precisavam ser gentilmente instruídas em como eles fariam o diálogo num filme muito grande e assustador e coisa e tal. A J.K. Rowling, ela participou da produção do Harry Potter, ela ajudou nesse negócio todo. Mas nos últimos anos, eu repetidamente recusei convites de jornalistas para comentar na Emma especificamente e mais notavelmente no julgamento das bruxas de J.K. Rowling, né? Ou seja, os repórteres sempre pediam para ela comentar sobre a Emma Watson, sobre o Daniel Radcliffe e outros atores que criticaram ela, e ela sempre falou, não vou falar nada sobre isso. E, ironicamente, eu disse aos produtores que eu não queria ela e outros para serem caçados, né, ou assustados, assombrados pelo resultado de alguma coisa que eu disse, né? Ela falando aqui. O apresentador de televisão que falou sobre o discurso da Emma Watson, todas as bruxas, né? Aquilo que eu falei pra ela, que ela foi nessa convenção e falou que não, todas as bruxas menos uma, né? Pra tirar a J.K. Rowling, né? Na verdade, aquilo foi um ponto de virada pra mim. Mas eu deixei isso pra lá, né? Não me preocupei com isso. Emma chegou a pedir pra alguém passar uma nota escrita à mão dela pra mim, que dizia a sentença: eu sinto muito pelo que você está passando. Ela tem o meu número de telefone, ou seja, a Emma Watson podia ter ligado para J.K. Rowling, podia ter mandado uma mensagem para J.K. Rowling, mas não, mandou uma notazinha escrita à mão, né? Isso foi naquela época que ameaças de morte, estupro e tortura contra mim estavam no seu pico, né? O tempo todo ela recebia ameaças, né? E as medidas de segurança pessoal para mim e para minha família tiveram que ser consideravelmente ampliadas, né? Emma publicamente jogou mais gasolina no fogo e, no entanto, mandou uma notinha escrita com uma frase, coisa e tal, tentando mostrar simpatia, né? Como várias outras pessoas que nunca experimentaram a vida adulta sem a fama e a riqueza, a Emma tem muito pouca experiência da vida real. Ela é ignorante de quão ignorante ela é. Ou seja, olha só a J.K. Rowling, o que ela está falando. E ela tem um ponto que eu acho que é importante. Lembra daquele discurso do Richard Gervais no Globo de Ouro, alguns anos atrás, né, que ele falou: pô, por favor, quando você receber o seu prêmio, você sobe aqui, agradece ao prêmio, agradece as pessoas que votaram em você. Não tenta dar lição de moral de você, porque vocês não conhecem o mundo. Vocês aqui que estão nessa sala, é todo mundo uma camada de rico que nunca experimentou a vida de verdade, como é que é lá fora. Então, contenham-se. Não vão dizer alguma besteira política, criticar candidato A e B. Atenham-se ao que vocês sabem fazer, que é atuar, e agradeçam a vida boa que vocês têm, e não se metam a fazer crítica política, né? E o que a J.K. Rowling está falando aqui é mais ou menos a mesma coisa. A Emma Watson, ela foi alçada à fama aos 10 anos de idade, é multimilionária hoje em dia, super famosa e coisa e tal. Então, na verdade, ela nunca experimentou a vida como eu, como você experimenta, de ter que saber, de ter que trabalhar, ter que arrumar dinheiro, e cara, como é que eu vou pagar as contas esse mês, caraca? Ela nunca passou por isso, né? Ela nunca vai precisar passar por um vestiário público, que é um problema que a J.K. Rowling coloca, né? Que é o fato de que muitas meninas estão assustadas porque são obrigadas a compartilhar o banheiro ou o vestiário com meninos que se dizem meninas, né? E não necessariamente são, né? E não necessariamente sequer são trans de verdade, muitas vezes estão só enganando no final das contas. Ela nunca vai ser colocada numa escola pública, numa ala pública de um hospital misturado homens e mulheres, né? O banheiro dela, o banheiro público dela é sempre de ocupação única e tem um homem, uma segurança lá de fora da porta. Será que algum dia ela vai ter que mudar de roupa num vestiário de uma piscina pública, né, administrada pelo Estado? Será que um dia ela vai ser necessária ela ir fazer um teste de estupro num centro que recusa a garantir que só as mulheres estarão fazendo o serviço? Ou seja, que pode ter mulheres trans, né? Ela vai encontrar ela própria numa cela de prisão com estupradores masculinos que se identificam como mulheres na prisão, né? Então, ou seja, ela está fazendo essa crítica para a menina aqui. A J.K. Rowling falando, eu não era milionária aos 14 anos de idade. Eu vivi na pobreza enquanto eu estava escrevendo o livro que fez a Emma famosa.
Então, eu entendo, da minha própria vida, da minha própria experiência de vida, que jogar fora os direitos das mulheres, que a Emma tão rapidamente, tão entusiasticamente participou, o que isso significa para mulheres e garotas sem os privilégios dela. Então o que ela está colocando é isso, né? Muitos desses artistas que entram nessa pauta entram justamente porque não entendem o outro lado da coisa. Só veem o lado de quem está perto deles. E isso faz sentido, sabe? Até para essa questão ambientalista. Porque é o que eu falo para vocês, não tem nada mais preconceituoso contra pobre do que essa coisa de mudança climática, esse negócio de ambiental, de COP, coisa ambiental. Isso é para matar pobre, cara. É impressionante. Mas as pessoas não percebem. Leonardo DiCaprio, ele não sabe o que é ser pobre, né? Ele tá preocupado com milhões e milhões, para ele não tem problema nada, né? A grande ironia nisso é que Emma decidiu, na entrevista mais recente dela, declarar que ela me ama e que tem carinho por mim, uma mudança de posição que eu suspeito ela adotou, porque ela notou que a multidão que queria me destruir, coisa e tal, a condenação absoluta minha, não é mais tão na moda como uma vez era, né? Adultos, não se espera que adultos se aproximem de movimentos ativistas que regularmente pedem a morte do seu amigo. E então, depois, dizer que ama o seu amigo e que vê ela como uma mãe e coisa e tal, ou seja, ela fala, pô, uma coisa ou outra, né? E olha só que coisa curiosa, tá? A Emma Watson agora tá sendo criticada pra caramba. O pessoal decidiu cancelar a Emma Watson por causa desse negócio que ela fez aqui, né? A Emma tem o direito de discordar de mim e de discutir os sentimentos dela sobre mim em público, mas eu também tenho esse direito. E eu decidi finalmente exercitar esse direito, né? Ou seja, cara, que coisa impressionante. Absolutamente certa, J.K. Rowling, né? E você repara como é que esse movimento é totalmente autofágico, é o que eu sempre falo pra vocês. Não se preocupem com lacração. Esse pessoal é autofágico. Eles vão destruir a si mesmo. A gente não precisa fazer nada. Eles vão destruir sozinhos eles mesmos. Ainda teve outra aqui, ó, é bastante extraordinário ver quantas pessoas acham que um crocodilo vai ser grato porque você deu carne para ele anos atrás e vai deixar você sair depois disso uma vez que você decidiu sair de perto dele, né? Ela tá criticando aqui. Por quê? Porque o pessoal agora tá criticando a Emma Watson. Não que não pode, Emma Watson é absurda, Emma Watson transfóbica e quer matar transexual e coisa e tal. Agora ela vai experimentar um pouco do que fez com a amiga, com a J.K. Rowling, né? É isso daí. Assim, é fofoca, mas é uma fofoca interessante e é uma fofoca que tem um ponto de vista interessante nessa história. Não ceda a essas turbas enfurecidas que querem cancelar o pessoal por detalhezinho, por besteirinha. Quando você resolver cancelar alguém, cancele por uma coisa que você realmente acredita, porque você vai responder por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.